Alegria? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Aplauda com alegria a palavra de Deus, alegria a palavra de Deus. Quem estava de manhã na palestra, levanta assim o braço. Muito bem. O padre agora vai dar umas anotaçõezinhas. Você, papel e caneta. Você que não participou pela manhã, acredito que a Canção Nova deixe disponível as palestras, não é? Que riqueza, não? Que riqueza. O inimigo de Deus sutilmente naquela sinagoga. Não foi isso que a gente pregou de manhã? Sutilmente. A palavra de Jesus tem uma força profunda do Espírito Santo. E o Senhor desmascara Satanás. A primeira coisa que o inimigo faz ao se manifestar, quando ninguém percebia, mas a força da palavra de Jesus fez com que o inimigo se manifestasse. E o inimigo olhou de manhã quando nós pregávamos e dizia: você veio nos destruir. Jesus diz o que para o inimigo? Cala-te. Essa é a oração que nos leva ao céu. É quando somos capazes de olhar aquilo que não convém. Não é que não podemos, é que não convém. Não é que você não possa, é que você não quer. As pessoas precisam descobrir isso. É que eu não quero, porque não convém. Quando eu estou em diálogo com uma pessoa, se uma terceira chega querendo chamar a atenção, ela está sendo mal educada. Deixa o padre ali terminar essa conversa e depois ele vai buscar ali atender. O inimigo de Deus vai ficar sempre de fora se o nosso diálogo com Deus nunca terminar. Ele nunca vai se atrever a dialogar conosco se nos decidirmos em nunca acabar o nosso diálogo. Santa Teresinha dizia no catecismo, o catecismo da Igreja Católica, ou seja, os padres, responsáveis para a promulgação do catecismo da Igreja Católica em 92, achou surpreendente a definição que essa doutorinha dá sobre o que é a oração. Oração é o elevado coração a Deus. Por que o coração precisa estar nas mãos de Deus? Por que o coração precisa estar ao alto? Porque é o único lugar que o nosso coração não pode sofrer assaltos. É se ele estiver nas mãos de Deus. Se o nosso coração estiver nas mãos de Deus, ele não pode sofrer assaltos. Você entende o porquê? A primeira arma que o demônio faz é nos tirar da Santa Missa. É fazer com que você perca o apetite de ir à missa. Não estou com vontade de ir à missa. Ele sabe que de uma hora para outra, nos afastando dessa poderosa oração, o nosso coração poderá ficar nas mãos de uma realidade que facilmente fará com que ele roube essa realidade. Na verdade, quando estamos na missa, nós temos certeza e vamos à missa para dizer: o meu coração está seguro. De manhã eu dizia, o sacerdote quando olha para nós e diz: o Senhor esteja convosco, a gente diz: ele está no meio de nós. Na missa a gente diz o quê? Corações ao... O nosso coração está em... Vamos aplaudir a Santa Missa mais uma vez? Não podemos deixar de aplaudir a Santa Missa. O nosso coração está em Deus. Teresa dizia: a quem Deus tem, nada falta. Diga para a pessoa que está do seu lado: a quem Deus tem, nada falta. Por que você vive reclamando tanto? Deus nos deu poderosas armas para combater Satanás. Diga para a pessoa que está do seu lado, você que está em casa, diga para as pessoas que estão dentro da sua casa. Possa ser que elas não queiram participar desta assembleia, mas diga para elas: olha, Deus nos deu poderosas armas para combater Satanás. Diga isso agora. Diga mesmo. Atrás, na frente, Deus nos deu poderosas armas. Eu queria dar um testemunho e queria começar a pregação dessa tarde dando um testemunho a vocês. Eu estou aqui com duas intercessoras que me acompanham nos exorcismos em João Pessoa. E depois tanta gente pedindo: padre, venha pregar aqui, venha pregar. A grande maioria, acredito que tenha já me visto pelo Instituto Hesed, com a irmã Raquel, com esse semestre. Eu vou estar com elas agora no mês de novembro. E sempre me acompanham as intercessoras auxiliares, né?
Lá em João Pessoa, eu tenho um oratório onde eu não atendo as pessoas na minha paróquia. Inclusive para manter a identidade delas. Inclusive para ter um ambiente onde depois... Ora e volta, é verdade que aparece um camburão lá da polícia, achando que alguém está matando alguém, né? Disse, não, é o padre exorcista, ele está aqui fazendo, né, as orações sobre o povo, e eles tendem o demônio tende a querer chamar a atenção de forma debochada, não é? Mas fiquem tranquilos, estamos fazendo o bem, não é? Um dia desses eu estava pregando no oratório. Toda quinta-feira de manhã em João Pessoa eu faço, como eu estou fazendo aqui, uma pregação coletiva. E a gente vai percebendo que a palavra de Deus tem muita força. E aí não é preciso que eu saiba da sua história. Lembra do que o padre falou hoje de manhã? Não é preciso que eu saiba da sua história. Não é preciso que eu saiba do que está acontecendo com você. Mas se você terminar essa palestra sentindo que a boca de Deus está nos seus ouvidos, já valeu a pena. Já valeu muito a pena. Às vezes ficamos reivindicando os ouvidos das pessoas para desabafar, para dizer aquilo que, afinal estou com uma coisa trancada, quero desabafar. Precisamos aprender a fazer esses desabafos diante do Santíssimo Sacramento. Você sabe disso? Na sua paróquia tem uma capela do Santíssimo, procure desabafar lá. Sabe qual é a vantagem de desabafar diante do Santíssimo Sacramento? É de ter a oportunidade ali de devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. Quando a gente inventou de tirar dos nossos ouvidos a boca de Deus, acabamos escutando a nós mesmos e acabamos nos distraindo, fugindo daquilo que Deus queria. Fugindo da presença de Deus. Devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. Que maravilha! Então eu estava em João Pessoa e comecei a pregar. Lá no oratório, geralmente eu começo da quinta-feira de 10 da manhã e vou até o meio-dia. Eu faço direção espiritual, 1 hora de pregação. Depois de 11 horas a 11h15, 11h30, faz um momento de adoração com a bênção do Santíssimo. 11h30 eu começo a missa, é uma missa de 40 minutos apenas. Meio-dia e 10, meio-dia e 15, o povo já está saindo para trabalhar. Na quinta-feira riquíssima, porque um padre ali, né, fazendo direção espiritual, dando a bênção do Santíssimo, celebrando a missa. E é muita gente, minha gente. Eu estou com uma lista aí de uns 98, estava 104, mas está diminuindo, graças a Deus, né? Mas tem que esperar, né? O povo, somos poucos, além de sermos poucos padres, somos poucos os que têm o ministério de exorcista. Entre o intervalo da adoração e a Santa Missa, as pessoas do oratório, até para ajudar nas despesas da casa, eles preparam água e sal, para que depois o padre possa abençoar e exorcizar esses elementos, como daqui a pouco, antes da pregação, eu vou fazer isso com os objetos que vocês têm e vão apresentar. E naquele momento, Nalvinha estava lá comigo, menos espera, saltou uma jovem, e vinha saltando feito uma aranha, na minha direção, toda explosiva. Eu fechei os olhos, eu disse, eu não acredito que ele quer se amostrar nesse momento. Eu estou pregando a palavra de Deus e ele quer chamar a atenção. Naquele exato momento, ninguém esperava, porque estava todo mundo em silêncio, como está aqui, e aquela criatura que chegou para escutar a palavra de Deus, como hoje o Evangelho de Marcos, que meditamos de manhã, sutilmente o inimigo está ali. Ladrão bom é ladrão que não faz barulho, né? Mas como a palavra de Deus deu uma rajada da força do Espírito, ele desmascara Satanás e começamos a imaginar onde eles estavam. Aquela jovem empurrou um altar, do qual eu estava por trás, e ela veio com muita violência querer me atacar. Deus não concede a ele essa permissão. Ela chegou com um bafo muito quente. Eu disse, além de me atrapalhar, ainda com esse bafo perto de mim. E os homens vieram, e as pessoas vieram e agarraram aquela menina, e foram 4 homens ali agarrando, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, não estava com nenhum sacramental, de nada. Estava lá o copo que tinham colocado para eu beber água, né? Um como esse aqui que está ali embaixo do ambão, da estante. Eu disse, Senhor, mande o Senhor que
utiliza sinais visíveis para comunicar sua graça invisível. Mande sobre esta água a força do teu Espírito, para que a gente possa inutilizar as ações de Satanás. Eu fiz um gesto de soprar sobre a água, tracei o sinal da cruz. E a menina, e eu querendo continuar, peguei aquela copão de água que eles colocam para lá, uma coisa assim bem grande, um copão mesmo, e derramei completamente na cabeça dela. A menina parecia uma folha, né? Foi assim, novinho. Caiu. Voltei para a assembleia e disse: não se distraiam, vamos continuar a pregação. E as pessoas ficaram olhando e dizendo: mas o padre apenas derramou água benta. Aquela menina, imediatamente, ela desfaleceu. E as pessoas puderam depois levar ela para a capela do Santíssimo. E eu olhei para as pessoas e disse: vocês estão vendo o poder que tem os sacramentais? É verdade que para nós que vivemos na graça de Deus, sensivelmente nós não conseguimos ver diferença. Mas quando o inimigo de Deus é desmascarado, esses sacramentais têm um poder muito grande. E para a felicidade do oratório, depois daquela direção espiritual, antes da missa, já não tinha mais água e nem sal, porque o povo tinha comprado absolutamente tudo, não? Vamos aplaudir essa graça de Deus sobre nós. Eu disse: padre, faça mais pregações que vai ajudar o nosso oratório, né? Tinham esgotado as águas e o sal. Eu queria, portanto, falar com vocês, isso foi um dos exemplos do quanto eu sei de que nós possuímos sinais e eles são importantes. Cuidado, muito cuidado. Eu estou falando com certeza aqui para pessoas que estão sentadas, que são ministros de cura e libertação, são intercessoras. Cuidado para não cuidado com as pessoas, para que ela não nos transforme em amuletos. Eu tenho muito cuidado com isso. Pessoas que acham: ok, eu sou um instrumento da graça de Deus, Deus me escolheu sem mérito nenhum da minha parte. Essa semana eu tive que fazer essas orações, porque completei 15 anos de padre. Depois, ou seja, tive que fazer essas orações que a igreja, sem mérito nenhum da minha parte. Mas as pessoas, elas precisam olhar para os instrumentos e saberem a quem se dirige. Se as pessoas me olharem e souberem que o caminho para que elas sejam felizes é a capela do Santíssimo, onde está Jesus sacramentado, eu estarei realizando minha função de instrumento e você tem entendido quem é que eu sou na sua vida. Eu sou na sua vida um instrumento que lhe aponte para Deus. Independente dos padres que passarem por aqui, independente da, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, independente da popularidade de que eles tenham, entendam, olhem para eles e digam: o Senhor nesta pregação e nesta oração foi um instrumento que me despertou o intelecto e o coração para a quem devo me dirigir. Quem é que disse naquela sinagoga: cala-te e sai? Jesus. Jesus é quem diz: cala-te e sai. Então, muita atenção. E às vezes as pessoas chegam dizendo: padre, eu preciso, e as pessoas vêm muito eufóricas, coitadas, elas também vêm com muitos problemas e vêm querendo debruçar uma conversinha, uma oração. Portanto, às vezes eu não faço nenhuma oração muito longa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, que um padre estenda suas mãos e reze por aquela pessoa, e não precisa ser padre exorcista, não, para que você peça a bênção. Essas bênçãos tem uma valiosidade, uma profundidade tamanha, sobretudo para as mulheres que estão grávidas. Todas as vezes que forem à missa, peça a um padre, um sacerdote, para que abençoe a sua barriga, para que abençoe o seu filho. É preciso que a gente receba muitas, e esses sinais sacramentais são muito importantes. E são muito importantes por quê? Porque eu estou dizendo que é importante? Não. Quem está dizendo que é importante é o catecismo da Igreja Católica. Quem está dizendo que é importante é o catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo da Igreja Católica diz? O catecismo da Igreja Católica diz que esses sinais nos abrem para a vida da graça. Aquele contato que a oração me põe, palestra de manhã, em contato com o céu, em contato com Deus, o sacramental mantém, fortalece esse vínculo de relação que eu tenho com Deus na minha oração.
O Catecismo da Igreja Católica fala que a utilidade dos sacramentos é nos ajudar a viver uma vida na graça. Sabe o que significa começar a viver uma vida na graça? Abandonar os comportamentos desgraçados. Eu não sei se vocês lembram, antes de pegar o texto bíblico, o que foi que aconteceu em Tomé. A gente leu o Evangelho de Tomé no segundo domingo da Páscoa. E nós às vezes colocamos um peso muito grande em Tomé. Ah, porque não creu, porque não creu. Até eu não tinha acreditado. Porque Tomé não estava numa comunidade. Quando ele chega, a comunidade, o Evangelho diz, as portas estavam fechadas por medo dos judeus. Ok? Sim ou não? Jesus apareceu para a comunidade dos 10, Judas tinha tomado o seu rumo. Tomé não estava presente. E o que é que acontece? Jesus se apresenta no meio deles e diz o quê? A paz esteja. Depois soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito. Depois olhou para eles e disse, a quem vocês perdoarem os pecados, eles disserão. Então Jesus se comunicou com aquela comunidade dizendo o quê? Eu estou trazendo sempre para a comunidade, não estou pregando para os de fora não. Desde hoje de manhã eu estou pregando para quem está na sinagoga escutando a palavra. É que Jesus entrou dentro daquela comunidade e disse, eu concedo a paz, eu concedo o Espírito e eu concedo o perdão. Quando Tomé chega, como é que estão as portas? Como é que estão as portas? Mas eles estão dizendo que Jesus comunicou a paz, o Espírito e o perdão. Tomé olha e disse, a conduta de vocês em nada mudaram. Eu estou vendo tudo fechado como antes. Se esse homem tivesse aparecido, comunicando a paz, o perdão e o Espírito, vocês não estariam aqui com essas portas ainda fechadas, elas estariam abertas, vocês estariam contentes, vocês não estavam com medo. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar nas suas chagas. E é dali que Tomé, portanto, coloca dúvidas. Não é que o Senhor não pudesse ressuscitar, é que o testemunho daquilo que eles estavam falando não estava tocando a conduta de vida deles. Eu não sei de que forma você vai voltar para a sua casa da Canção Nova, mas vai depender muito do quanto você vai viver uma vida de graça e uma vida livre. Porque você vai chegar em casa dizendo, a música da Canção Nova é maravilhosa, porque Padre fulano estava lá, porque isso e aquilo outro. E quando as pessoas começarem a olhar a sua forma de falar, de se comportar, vai fazer como Tomé fez. Eu não acredito na Canção Nova não. Porque se você tivesse ido e tivesse experimentado toda essa maravilha, você tinha voltado diferente. Porque é a partir das portas abertas que se sabe se Jesus realmente comunicou. Muito embora que às vezes ele comunique e a gente tenha se decidido em ficar com portas fechadas. Então entende qual é a nossa responsabilidade nisso que nós estamos escutando? Enquanto o padre está pregando, está acontecendo exorcismos nesse momento. Porque a palavra de Deus possui essa força. Você está escutando o padre, as inquietações, as distrações, uma pessoa que passa, uma pessoa que se levanta, uma que está no celular e vai lhe distraindo, você perceba que é uma luta, mas padre, eu quero ficar olhando hoje para essa pregação, porque como hoje de manhã, Deus quer fazer na minha vida. Deus quer olhar para a nossa vida. Deus quer falar ao meu coração. Então preste atenção, pega aí comigo a palavra do Evangelho, pega João capítulo 9, para a gente entender a força dos sacramentais. João capítulo 9, versículo 1. O Evangelho de João capítulo 9. Você sabe, pela parte da manhã, a gente leu o Evangelho de Marcos, não foi? 1, 21. Agora, João 9, 1 em diante. Para entender um pouco, a minha tradução, aqui é a tradução da CNBB. Outras pessoas que têm outras traduções vão mudar um pouco somente a configuração aí dos operadores. Diz o seguinte: Jesus ia passando, quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifeste nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
Vem a noite, quando ninguém poderá mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou-lhes nos olhos do cego e disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, levantou-se e voltou enxergando. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Jesus poderia ter utilizado de nada para curar aquele cego. E por que ele não fez? Porque ele não quis. Ele quis utilizar a saliva e a lama para fazer barro, elementos que Deus utilizou para nos criar, e ele estava restituindo com os mesmos elementos. Então ele utilizou de algo visível para comunicar uma graça que iria atuar. Lembra o que é que o catecismo da Igreja Católica fala dos sacramentais, né? Dos sacramentos, Deus se utiliza de sinais visíveis para comunicar suas graças Vamos lá? Deus se utiliza de quê? De sinais visíveis para comunicar suas graças. Você acha que na hora do batismo é só água que está sendo derramada na cabeça daquela criança? Você acha que é somente um óleo que está sendo derramado? É o que está sendo derramado sobre a vida daquela pessoa? A graça. Diga comigo, a graça. O que está sendo derramado? A graça. E atenção, se é a graça de Deus que está sendo derramada, porque esses sacramentais nos abrem para a vida da graça, é importante de que eu me esforce para me manter na vida da graça. Deus está conseguindo sua graça para nos ajudar. Não é para que você fique na praia tomando suco, né, e Deus fazendo as coisas, você dizendo: não, eu tenho ali uma situação que está sendo resolvida, daqui a pouco eu vou lá e já vai estar tudo solucionado, não. Eu dizia pela parte da manhã, entrar na academia, ver aqueles aparelhos e sair, não significa que você vai emagrecer e ganhar um músculo. É preciso olhar aqueles equipamentos e dizer: agora é minha vez. Bendito seja quem os fez e os trouxe aqui, mas agora é minha vez de exercitar. Porque infelizmente, gente, nós temos vivido a nossa fé de forma muito superficial com relação a isso. Eu entendo por onde eu passo que as pessoas querem que o padre abençoe, exorcize os sacramentais para que a gente utilize. Mas a gente precisa dar sentido a essas realidades. Outra vez, a mulher com um sacramental criou guerra. O Instituto Hesse disse assim: olha, Padre Fábio, abençoe a água para abençoar lá, né? Para que você faça a aspersão da sua casa, né? A irmã Raquel sempre me pede para abençoar. Aí a mulher teve a água benta dentro de casa, 4 horas da manhã, matando afogado o povo de dentro de casa, né? E o povo: ai meu Deus do céu, sai daqui, mãe, sai daqui, olha, né? Não é para criar guerra com os sacramentais, não. Você pode aspergir sua casa, mas dá para abençoar o filho lá, né? Quando for já de dia, para ele não se acordar bravo, né? E aí aquilo que era para unir, separa, não é? Não pode, né? Entendo de que nós tenhamos no nosso pescoço o crucifixo, tenhamos as medalhas de Nossa Senhora, mas faça atenção numa coisa: tem gente que está utilizando o crucifixo dizendo: eu estou protegido. Tá não. Está protegido porque está com o crucifixo? Você está protegido se você se configurar aquele sinal e nas suas batalhas espirituais você começar a se assemelhar e querer adquirir as virtudes de Nossa Senhora, a resiliência e o despojamento de Jesus crucificado. Porque se encher de medalhas e não se provocar a uma vida evangélica e uma vida cristã decente não é suficiente. É que, como eu dizia no exemplo de manhã, a gente vai fazer uma cirurgia com um bom anestesista, com bons médicos, para fazer um excelente procedimento. Mas se eu estiver sob efeito de álcool, aquela cirurgia vai ser suspensa, porque ela não vai adiantar. E não é culpa do anestesista nem do médico, é porque você não está devidamente disposto. E nós achamos que é somente pendurando medalhas e crucifixos, que tenhamos, bentas, utilizemos, mas da responsabilidade que eu tenho com esses sinais para moldar a minha vida a essa realidade. Porque ter crucifixo, ter essas coisas todas, e depois ter uma vida totalmente contrária do Evangelho,
Esses sinais, com certeza, têm uma eficácia da graça de Deus, mas não terá nenhum efeito na sua vida. Quantas pessoas não vivem de comunhão diária e não conseguem se perceber hóstias vivas? Não é que a Eucaristia não tenha poder, tem todos os poderes. Não tem eficácia na vida daquela pessoa porque ela se manifesta indisposta a abandonar uma vida, um exemplo de pecado mortal, a continuar a comungar nesse estado. Então prestem atenção que não é somente vir no rincão, não é somente vir na Canção Nova e para grandes encontros. Eu tive uma cruz que foi tocada pelo padre Fábio Galdino, tive uma padre, o padre Duarte Lara que tocou essa coisa toda e achar. Na verdade, meus irmãos, é a graça de Deus que, ou seja, é derramada nesses objetos para que tenhamos a compreensão. Se uma água benta, que foi devidamente abençoada por um sacerdote, por um ministro consagrado, por um diácono, se ela não me recorda o batismo e o meu compromisso de ser seguidor a Jesus, derramar por derramar, sem fazer jus daquela água, não é? Ela tem uma força imensa, mas não haverá nenhum efeito, porque nosso coração está o quê? O nosso coração está fechado. Eu tenho um outro testemunho, esse foi na minha paróquia. Um testemunho belíssimo. Um exemplo, um dos baluartes, tenho certeza que da comunidade Canção Nova, é Dom Bosco. E Dom Bosco falava para os jovens do quanto era importante comungar e se confessar. Você tem procurado a confissão, meu irmão? Porque tem muita gente por aí se aspergindo com água benta, colocando crucifixo. Aí você pergunta, quanto tempo faz que você não se confessa? Aí você pergunta, ela responde, foi na minha crisma. Ela tem 85 anos. Vocês acham que isso é estranho? Eu sou pároco também. Eu tenho uma paróquia lá em João Pessoa. E hora e volta, a gente escuta pessoas mais de 10 anos que não se confessam. Veja o exemplo do homem de hoje, ia para a sinagoga, escutava a palavra, gostava de escutar, e o demônio ali. Mas por que ele não se manifestava? Porque ladrão ruim é ladrão que faz barulho. Ele estava ali, impedindo, era um espírito impuro. E eu fui confessar, cheguei no confessionário, olha gente, eu quero a intercessora X para receber uma oração de cura e libertação. Quer receber uma oração de cura e libertação? Se prepare, respire fundo e diga para a pessoa que está do seu lado, se confesse. Sabe por que o demônio, Santa Gema Galgani dizia, na hora do pecado, o demônio tira a vergonha. E depois que cometemos o pecado, ele devolve para que você não se confesse. Eu tenho vergonha. É um espírito impuro que está lhe impedindo. Aproveite aqui na Canção Nova, tem uns padres com certeza por aí confessando. Confesse. Na confissão, o dedo da misericórdia de Deus lava a nossa alma. Vamos aplaudir o sacramento da confissão? O dedo da misericórdia de Deus lava a nossa alma. Sabe por que o demônio tem tanto ódio da confissão? Porque quando nós confessamos sinceramente e arrependidos os nossos pecados, no dia que você morrer, o demônio vai se aproximar. E ele vai dizer a Deus, Senhor, ele fez isso. E Deus vai dizer para o demônio, eu não me lembro. Amém? Porque você se confessou. E quando Deus perdoa para? Deus não é como uma pessoa que fica dizendo, eu sei o que você fez no verão passado. Eu lhe perdoo, mas eu sei o que você fez. Quando Deus perdoa para? Um pecado uma vez confessado, nem no dia do julgamento final ele será mais colocado como fonte de condenação. Vamos aplaudir mais uma vez o sacramento da confissão? Entendam porque o demônio tem lhe tirado dali. O demônio tem lhe tirado dali. Eu vou utilizar outros nomes, mas para o fato que aconteceu, eu já dei testemunho em outros lugares e que fui pregar, agora Ponta Grossa.
E uma mulher chegou para se confessar. E ela disse: padre, eu abortei. Esse semestre eu me encontrei com a Glória Polo. Eu acho que vocês conhecem o testemunho da Glória Polo. Glória Polo disse uma coisa que me tocou lá fundo. Ela disse: a quantidade de abortos que estão acontecendo é o inimigo atacando, não é, essas realidades, porque muitos desses abortos seriam sacerdotes. Ela dizia aquilo, chega aqui, era uma mística, né? Quem não conhece, quem quer se confessar direitinho, estou aqui, não é? Divulgo, onde eu chego eu divulgo, porque quando chega uma pessoa que não sabe se confessar, leia o testemunho da Glória Polo. Minha gente, se você não leu este livro, leia. Padre está dando uma leitura espiritual para você, o testemunho de Glória Polo. Depois vai lá no meu Instagram e diz: padre, eu li, estou arrasada, mas vou me confessar. E eu cheguei para confessar uma mulher que já entrou no confessionário chorando bastante. E ela entrou dentro do confessionário e disse que tinha abortado. E eu olhei para aquela mulher e disse para ela: você está arrependida sinceramente disso que você cometeu? E ela disse: padre, eu estou muito arrependida. Dia e noite eu vou dormir com essa culpa. E olha, padre, o meu marido disse: se eu quisesse continuar com ele, eu teria que abortar. E eu, para não perdê-lo, para que eu não o perdesse, eu disse: eu vou abortar. E naquele momento, tomei a decisão de abortar e abortei. Foi a pior das coisas que eu já vi. Se é uma das coisas que nós ministros sagrados, sobretudo na linha do exorcismo, mais encontramos são frustrações e feridas nesse campo. Ou de pessoas que abortaram, ou de pessoas que quase que iam sendo vítimas de aborto, da sua mãe e etc. Naquela hora, me veio o desejo de batizar aquela criança. Eu disse: se você está arrependida, repita comigo o que eu vou dizer. E eu comecei a rezar com ela, dizendo: diga comigo, Senhor. E ela disse: Senhor, eu me arrependo de todo o coração, daquele momento em que abortei. E eu pedi que ela repetisse comigo, e na hora me veio um nome para dar à criança. E na hora me veio, atinou o fato de que eu tinha que chamar aquela criança de Simão, meu anjo da guarda, que conversa. E eu disse: vamos batizar essa criança então. E ela chorava muito. Você vai pedir perdão ao seu filho. Ele não veio à vida, mas ele já era uma vida. Quando no momento da concepção, Deus já coloca ali uma alma. O que precisa de desenvolvimento é a matéria, é o corpo, é um braço, é uma perna. Mas a alma daquela criança já estava ali, ele sentiu tudo, a sua rejeição. E você vai pedir perdão a ele e vai batizar essa criança. E quando eu disse para ela: diga, repita comigo então, diga: eu te batizo. E ela: eu te batizo. O nome dessa criança será Simão. E ela deu um grito dentro do confessionário. E eu disse: meu Deus, meu confessionário eu já construí assim, né? Com uma tela, eu já construí assim para só ver os buraquinhos, né? E eu disse: meu Deus, ela está manifestada do outro lado. E gritava. Mas percebi que não era um grito de possessão. Percebi de que ela gritava como se ela estivesse sendo liberada de uma dor muito grande. E ela não conseguia dizer o nome do menino. Eu digo: diga Simão. Afinal de contas ela disse: Simão, eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Fiz aquela oração. Que cura. No final ela disse: padre, eu falei que quem mais me provocou para fazer esse aborto foi o meu companheiro. O nome dele era Simão. E o Senhor batizou o nome do meu filho com o nome do Pai, que foi quem mais pediu que eu arrancasse ele. A cura foi completa então. Vamos aplaudir esse momento de cura e libertação na vida desta mulher.
E eu fiquei impressionado, porque eu dizia, mas eu vou falar de Simão de onde? Ninguém nem escuta ninguém falar de Simão. Era o nome do pai. Aquela mulher entendeu que não era somente a dispensa de um perdão, mas ela entendeu também de que Jesus estava ali. Porque só quem poderia saber que o nome do pai do marido dela era Simão, que provocou todo aquele aborto, era quem? Quem era que sabia? Então Jesus deu a ordem e eu entendi como instrumento que eu estava conduzindo aquela mulher para Deus. Amém? Então veja, uma confissão bem feita. Uma confissão bem feita. Vou me confessar. Vou participar, vou comungar da Eucaristia. Você que tem um relacionamento que não está lhe conduzindo para Deus. Tem um povo por aí afora bichado. Ah, padre, eu não vivo sem Ele. Ah, porque eu encontrei minha cara metade e não quero perder. E perdendo o céu. Perdendo a graça. Eu tenho pavor desse povo que fica buscando relacionamento fragilizado. Atrás de uma cara metade. Já imaginou se você vai atrás de uma cara metade, alguém vai ficar sem cara. Porque é um com a banda querendo a outra banda. O outro do mesmo jeito. Se você quiser viver uma amizade e um relacionamento, seja inteiro. Não é atrás da sua banda não, é ser para a vida do outro um dom. Nós precisamos recuperar como cristãos de fé, de não perdermos tempo de ser para outro um dom. Quantos anos da minha vida a Canção Nova foi um dom para o meu ministério sacerdotal? Nessa pregação eu estou sendo um dom para a Canção Nova. E é essa a graça que Deus faz com que realizemos ao longo daquilo que Deus tem para nossas vidas, de ser um dom. Não perca a oportunidade. Sabe como eu vejo tantos demônios saindo? Não é abrindo o ritual de exorcismo não. Quantos filhos, quantas filhas foram exorcizadas de seus demônios, porque de alguma forma como instrumento de Deus, eu disse ao pai daquela menina que colocasse ela no colo. E os demônios foram embora, por causa desse gesto de amor, esses pequenos gestos de amor. Quantas e quantas vezes nós lá do oratório não vimos os demônios saírem das famílias, porque a mulher tomou a decisão de arrumar a sua mesa de forma diferente. De começar a olhar as pessoas da sua casa dizendo, eu preciso cuidar delas. Eu não posso exigir delas. Eu preciso ser um dom na vida delas. Quantas conversões a gente já não teve de pessoas que nós não nos damos muito bem, somente pelo fato de ter dado um sorriso. Eu costumo dizer que nós conhecemos quem é da Canção Nova pelo sorriso, né? Vamos aplaudir quem já viu um sorriso de uma pessoa da Canção Nova, não é? Pelo sorriso. Já lhe acolhe. Está faltando na nossa espiritualidade junto com os sacramentais esses esforços. Você só chama o seu filho de tudo que é palavra que não presta. Maldições são lançadas sobre ele, depois está de 4 horas da noite jogando água benta nele, ele querendo dormir. São esses gestos de amor que desmascaram o demônio. Quando você chegar agora em casa, faça. Eu dou a você uma semana ali dentro da sua casa, arrume sua casa direito. Trate bem as pessoas. O mínimo que pode acontecer é quando você chegar com um copo de água bem gelado para o seu marido, eles beba primeiro. O que é que está acontecendo? Você nunca me ofereceu nem água quente, agora gelada. Vai que tem alguma coisa aqui nessa. Comece a fazer gestos de amor. Muda tudo. Se uma pessoa chegar na igreja que você lá está coordenando e dizer, quem é você para agir assim? Olhe para ela e diga assim, eu não sou nada. Sou nada.
Uma das coisas que os sacramentais mais geram na vida de quem os recepciona é o louvor. E aqui está o poder dos sacramentais. Eu tenho algumas pedras para a gente fazer atenção e eu queria que você anotasse. São 7 pedras, espero em Deus que essa palestra dê tempo para que eu termine, não é? São 7 pedras de sinais sacramentais que eu posso utilizar. A primeira delas, anotem. Você sabe que Satanás tem suas muralhas. Quem quer derrotar essas muralhas, vão anotando, porque nós vamos agora percebendo muitas vezes esse espírito impuro junto de nós ali para nos perturbar. Quais são os remédios que eu posso utilizar para dizer ao demônio, cala-te e sai? Então vá anotando. O primeiro, a incredulidade. Minha gente, vocês não queiram saber a quantidade de pessoas que hoje chegam para se confessar dizendo, padre, eu não tenho fé em Deus. Eu duvidei de Deus, duvidei da sua existência. A dúvida sobre a doutrina, se o demônio está atacando sua fé, se ele está atacando ferozmente tudo aquilo que você cria na doutrina, nos ensinamentos do magistério, se tudo isso está como que se dissolvendo, porque sua fé já não é mais a mesma, o antídoto é esse para a incredulidade. Leia a Bíblia todos os dias. Anote esse remédio. A Bíblia tem 150 salmos. Se você todo dia ler um salmo, você terá quantos meses de oração? Quantos meses? Você vai ter aí vários meses de oração. Ah, padre, eu não sei ler a palavra de Deus. Comece com o Salmo 1 a partir de hoje. Amanhã o Salmo 2. Depois o 3. E todos os dias vá fazendo o exercício de ler a palavra de Deus e rezar. Mesmo que você comece a rezar com essa incredulidade no seu coração, saiba que a palavra de Deus tem uma força de expulsar e calar Satanás. E você vai ver sua fé sendo recuperada. Leia a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, leia a palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? Canção Nova tem nos catequizado ao longo desses anos assim, de andar com nossa Bíblia. Leia a palavra. Você está lendo a palavra de Deus? Só para você se envergonhar, depois entre no seu Instagram. Veja quanto tempo você fica lá. Você que disse que não tem tempo para ler a palavra. O Instagram dá a você o tempo que você fica entrando e saindo nele. É uma vergonha? É uma vergonha ou não é? É, porque a gente fica fruticando ali, querendo saber de Deus e o mundo. Depois que está cheio de bicho, disso, daquilo outro, vou atrás de um padre exorcista. Se não muda os hábitos, possa ser que aquele padre até limpe a casa. Mas porque não mudou os hábitos, os demônios vêm com uma força e um poder muito maior. Até 7 vezes. Sim ou não? Quem é que diz isso? Sou eu? Quem é que diz isso? Jesus. Segunda pedra, os vícios. Cuidado, meus irmãos, com vícios. Eu não estou falando de grandes vícios, eu estou falando de pequenos vícios, pequenas manias. É verdade que os vícios já é uma coisa muito mais pesada do que aquela incredulidade. No vício, a gente já faz a experiência de nossa liberdade estar amarrada. E é muito difícil uma pessoa se ver livre de um vício de uma hora para outra. Veja as pessoas que têm dependência química, elas precisam de um processo, porque não será fácil. Esse povo que vive dizendo meu corpo e minhas regras, não quer saber se depois o pecado vai permitir você sair do vício. Ah, não, eu posso fumar, pode. Ah, eu posso beber, pode. Não sei se você vai conseguir deixar quando você quiser, da mesma forma. Ah, eu quero deixar hoje. Deixa hoje? Fumei 20 anos, vou deixar hoje. Deus é que vai saber as batalhas dele. Quem já fez essa experiência sabe, não é fácil não.
Ontem eu escutei o padre Wagner Bahia falando, né, de um vício que ele tinha, e ele disse, olha, ainda hoje me dá vontade, mas eu não quero mais, porque eu sei o que é entrar nessa enrascada. Então, a segunda muralha de Satanás na vida cristã são os vícios. E uma das ações de Deus, sacramentais, é o diretor espiritual. Eu sei que é muito difícil, porque muitos padres não têm esse tempo. Mas seria muito bom que nós pedíssemos ao nosso anjo da guarda um diretor espiritual que nos escutasse. Que pelo menos a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, fôssemos conversar com eles. E se é uma situação de vício que precisa ser tratada com fármacos ou com clínicas, precisa também, ou seja, ser tratado numa vida espiritual. Bendito e louvado seja a Fazenda da Esperança, que tem contribuído na recuperação de tantos, mas por uma via espiritual também ali. Um vício, meus irmãos, amarra. Um vício, portanto, destrói a nossa liberdade. E às vezes nós estamos precisando de uma dose mais forte de anticorpos. E por isso de que eu preciso de um diretor espiritual com urgência. Às vezes vícios na pornografia, vícios na dependência química, vícios, portanto, outros, né, que adquirimos, comportamentos temperamentais, pessoas sempre ranzinzas, estúpidas, azedas, ásperas. São pessoas que não sabem o porquê não conseguem abraçar, não sabem o porquê não conseguem rir. Vivem uma infelicidade e uma amargura na alma tamanha. Enquanto não se liberarem dessas dores, não vão poder, portanto, viver com uma vida preenchida do amor de Deus. Para os vícios, outra que é a leitura da palavra de Deus. Para os vícios, a direção espiritual. Uma outra coisa que eu queria falar, essa é a terceira pedra. O desânimo, a tristeza. O demônio põe neste forte tijolo uma muralha na nossa vida, esmorecendo, deixando as almas abatidas. Quantas e quantas vezes, minha gente, dentro de casa a gente não encontra pessoas tristes? Eu vou fazer essa pergunta. Quem dentro de casa convive com uma pessoa que olhando para o olhar dela você percebe tristeza? Levante o braço assim. Quem é que conhece pessoas que vivem de forma triste, desiludida com a vida? Levanta o braço. Então toca a todos. O demônio tem colocado tristeza, a culpa. Aqui valeria uma outra palestra para a gente começar a falar das doenças emocionais e afetivas que o demônio ataca. Mães tristes. Elas estão dentro de casa, elas estão casadas, elas têm filhos, tristes. Abatidas. Uma tristeza. Uma grande ferramenta que pode libertar toda essa amargura se chama o rosário. E o Brasil, por meio do rosário, tem levantado uma nação de crentes alegres com a alegria do Evangelho. Porque no rosário meditamos a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Santo Rosário. Vamos aplaudir o Santo Rosário com alegria. Eu vou dormir, me acordo triste, ranzinza. Vá perguntar quem está se levantando de 4 horas da madrugada se está triste. Vai perguntar, que tristeza, o que foi? Comecei meu rosário hoje, com o frei, com as irmãs, com o padre. Comecei meu rosário de 4 horas, estou uma tristeza. É verdade ou não é que as pessoas olham para a gente, o rosário tem tanto poder de libertar a tristeza, que as pessoas olham, mulher, tu levantaste de 4 horas, está com esse gás todinho. É sim ou não? A outra lá cheia de olheira, se acordasse de que horas? Me acordei de 11 horas da madrugada, que é 11 horas da manhã, para ela é madrugada. Mulher, me levantei hoje de 4 horas. Mulher, tu não tem sono não? O anjo da guarda acorda, fico lá, ó. O rosário no Brasil tem feito uma libertação tamanha. Inclusive vai até sair um filme agora, O Poder do Rosário. Está o Frei Gilson presente também, a Miriam Rios, né? Vai sair em janeiro, né? Participem, né? O Poder do Rosário. Que alegria! A alegria que o rosário está concedendo.
Rezem o rosário. Sabe por quê? Porque o rosário canaliza todas as graças e bênçãos de Deus que vêm sobre uma alma pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora derrama nas mãos dela assim: tome, meus filhos, as graças de que vocês precisam. Pessoas que vivem esmorecidas: padre, mas ela não tem força de rezar. Interceda por elas. É verdade que elas precisam se decidir pela libertação delas, mas eu posso pedir a Deus a graça de que ela desista e se converta desse esmorecimento. Quando vocês veem pessoas desanimadas dentro de casa, levem a sério essas almas. Elas estão precisando de oração. O demônio tem utilizado do desânimo para conduzir as almas à loucura, a cometer loucuras. E nós sabemos que tipo de loucuras são essas. Numa sociedade em que tudo é livre para fazer o que se quer, você tem que conviver, de um lado uma farmácia e do outro um posto médico. Do lado uma farmácia e do outro lado lá uma clínica psiquiátrica ou psicológica. Não que nós não precisamos e muito. Inclusive na minha equipe de exorcismo tem terapeutas, psicólogos. Mas uma sociedade em que você hoje é livre para fazer tudo, não se entende porque se morre de solidão. Não se entende porque o sentimento das pessoas é que elas estão sozinhas, elas não podem fazer tudo. E fazer tudo não é se encontrar com alegria? É que a gente precisa aprender também a dizer que nem tudo convém. Sabe por que existem os 10 mandamentos? Não é para você reprimir. Existem 10 mandamentos, é para você ser livre. Alguém precisa dizer isso a você. Sabe por que o mandamento diz não furtar? Estou em impossibilidade de furtar. Eu quero furtar, eu faço da minha vida o que quero. É porque vai viciar, você vai perder. Você é imagem e semelhança de quem? Sabe de onde brota a conversão de vida? Padre, eu quero me converter. Não é deixar de ser quem você é, não. A minha e a sua conversão, elas se encontram naquilo que eu fui me tornando. Eu fui me tornando uma pessoa estúpida, eu fui me tornando uma pessoa árida, eu fui tornando uma pessoa hostil. Não trato os outros, a minha relação com Deus não é dócil. Essas coisas que a gente foi se tornando pelas feridas que cada um na sua história possui. Enquanto você não liberar o perdão, você não vai ser uma mulher e um homem livre. Só existe uma chave para recuperar a alegria das culpas e dos traumas que você sente. É perdoar. Lembra hoje pela manhã quando o padre falava daquele exemplo da mulher que foi se confessar e eu sentia de que a confissão não tinha sido completa? Eu também disse a ela, você tem um ódio do seu filho? E ela disse: padre, eu disse isso mesmo ao meu filho, eu disse que eu odiava. Isso porque alguns meses atrás eu peguei o telefone dele, ele estava sentado no colo da amante do meu marido, que somos separados. E eu disse a ele: olha meu filho, você foi tão amado e agora eu lhe odeio. E eu disse, e naquele momento ela tirou como que um gás de dentro dela, porque eu disse: visualize o seu filho. E ela: estou visualizando, padre, peça a ele perdão. E eu comecei uma oração de amorização, porque não existe oração de exorcismo maior quando invocamos o amor de Deus na vida daquela pessoa. E a gente reza para pedir que todas as áreas da vida dela sejam preenchidas pelo amor de Deus. Se todas as áreas forem preenchidas, não haverá nenhuma área dada ao inimigo para que ele atue. Quando você vê uma pessoa chorando num grupo de oração dentro da sua paróquia, não vá fazer de exorcista retirando o mal, saia demônio, saia isso, saia aquilo outro. Impõe as mãos sobre essa pessoa e reze por ela, pedindo por ela o amor de Deus. Porque o amor de Deus vai fazer tudo, como o leite materno faz na nossa infância. Ele tem todos os nutrientes, ele sabe aonde agir. Eu achava que ia poder falar das pedras outras, mas já está aí 3 minutos, já. Bom, eu vou passando assim bem ligeiro, porque eu teria que falar da 4ª pedra, que são os ressentimentos. O caso que o padre agora acabou de falar, né, os ressentimentos. Para os ressentimentos, padre, eu ainda não consegui perdoar. Qual é o sacramental? O sacramento a ser recorrido, quando uma pessoa tem muito ódio, muita raiva, enquanto existir esse ódio, enquanto existir essa raiva, enquanto existir esse ressentimento,
vá se confessar. Vá se confessar. Eu não estou fazendo propaganda das minhas redes sociais, mas no meu Instagram tem todas essas pedras lá. Eu vou ter que concluir porque o tempo já está esgotando, mas lá por meio da Padre Fábio Galdino, depois o Instituto, acho que aqui colocou, que me perguntaram ali qual era, não é? E lá está todas essas pedras, mas eu queria dizer para vocês, a incredulidade, o vício, o desânimo e o ressentimento são espíritos impuros que discretamente e sutilmente se aproximam de nós para nos prejudicar. As outras pedras seriam mundanismo, inconstância e murmuração. Para o mundanismo, não é? A leitura espiritual, como o livro da Glória Apolo, que eu acabei de falar. Para a inconstância, a via sacra. Toda sexta-feira rezar a via sacra. Reze a via sacra, meditando na cruz de Cristo para entender o que é fidelidade, o que é constância. E para quem vive murmurando, se maldizendo, adore muito o Santíssimo Sacramento. Esses são os sacramentais e as forças que Deus atua por meio de seus ministros e dos sacramentos, porque Deus quer uma coisa. Deus quer que o nosso coração se mantenha nele, porque é o único lugar que o demônio não pode roubar a nossa vida. É o único lugar que o demônio não pode arrancar a minha vida, é se ela estiver em Deus. Das mãos de Deus, o demônio não pode roubar nada, e a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor e a sua palavra. Eu tinha falado de que eu ia abençoar os sacramentais. As pessoas que tiverem os sacramentais, fiquem em pé, vamos pedir a bênção desses sacramentos. Ou seja, quem tem crucifixo, água, sal, óleo, não é? Podem erguê-los nesse exato momento. O padre vai fazer uma oração, não é? Uma bênção e exorcizar esses objetos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar, santificar e exorcizar estes elementos, infundindo sobre eles o poder e a força do Espírito, que esta água, o sal e o óleo, elementos provindos de vossas mãos, receba a força do teu Espírito para que não somente nos abra a vida da graça, mas possa banir para bem longe de nós toda a força e astúcia de Satanás. Abençoe, santifique e exorcize os escapulários, os rosários, os terços, as estampas, as medalhas, as imagens, as bíblias, os livros. Abençoe, santifique e exorcize todos esses objetos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Diga para valer, amém. Amém.